Amélia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, eles começam a mandar, né? A gente vai começar a ver o pessoal que vai entrando. Aí, por isso que eu falei, vamos entrar um pouquinho mais cedo, porque uns minutinhos já faz diferença para ajustar som, ver se a imagem está legal, se todo mundo está ouvindo. Então, quem tiver aí já vai avisando, né, que está ouvindo. E, às vezes, eu anotei aquelas perguntas que eu passei para você, para a gente estar conversando, que já tinham me passado, eu acho que a gente pode direcionar por aí. Mas aí, conforme for entrando, acho que você consegue também ir visualizando, né, a entrada das pessoas. E quem for fazendo as perguntas, eu posso ir pegando as perguntas e daí eu vou passando para você. Oi, Diana, a Márcia. Bom, elas estão falando, né, que o som tá ótimo, que beleza, né? Só queria que você desse uma gerenciada aí nas perguntas, porque conforme eu for falando, eu vou dando uma desligada aí no que eles estão falando. A ideia é essa mesmo. Por isso, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre o sono, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai fazendo uma introdução. Nesse período, deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta que acabou passando a semana, eu não fiz. Você chegou a ver algum estudo já saiu alguma coisa mais recente mostrando se de fato neste período, desde que começou a quarentena, houve maior queixa de sono? Já saiu alguma coisa? Sim. Então, eu até ia comentar assim que eu venho de uma demanda viciada, né? Porque eu recebo muita coisa de sono, então assim, já tiveram muitas lives com relação a isso, sono e pandemia, já tiveram muitos artigos com relação a isso, um artigo chinês, até que eu estava vendo uma live essa semana, e a fisioterapeuta, a doutora Fernanda Camargo, comentou sobre um artigo. Ele é muito interessante, mas assim, o que eu posso trazer aqui é que ela comentou justamente sobre um jet lag social. O jet lag, né, a gente conhece como o jet lag para quem vai viajar. Sim. E tem que se adaptar ao fuso horário. Então, assim, eu tenho que me adaptar o meu horário de sono ao horário, né, que o outro país tem de diferença de horário. Então, eu tenho que me adaptar a tudo, na verdade, né, ao sono, à alimentação. E esse artigo traz um jet lag social justamente assim, por conta dessa diferença de rotina que nós estamos tendo. E se algumas pessoas até não têm muita rotina, né? Saíram da rotina. Bom, deixa só tá entrando mais gente, vamos localizar, né? Porque o pessoal acha que de repente já começou e a gente só tá fazendo uma introdução. O pessoal que tá entrando, porque agora mesmo que começa a dar o horário. Pessoal que está entrando, hoje nós vamos falar sobre o sono no período da quarentena, da pandemia, quais os impactos que esse período todo está tendo sobre nós com o sono, sendo esse já um aspecto, pelo que a Amélia até me informou, com relação a uma grande quantidade. Me surpreendeu, Amélia, aquele texto que você me mandou, dizendo que 45% da população, ou seja, fora da pandemia, 45% da população já traz alguma queixa na qualidade do sono. E nós sabemos que a qualidade do sono ela é primordial para a saúde mental, para a qualidade de vida como um todo. Então, foi pensando nisso que eu convidei a Amélia, que é uma mestre literalmente aí no assunto. Eu considero que cada profissional
que se destina a um estudo sério sobre uma área, ele pode trazer informações, mesmo para o público leigo, Amélia, uma informação mais precisa e que a população possa procurar uma ajuda mais efetiva e não fique, às vezes, só ali buscando coisas paliativas e que muitas vezes a gente percebe que se a pessoa procurasse um profissional que realmente trabalha diretamente com essa área, ela encurtaria o seu tempo de problema. E é lógico, uma das perguntas que eu acho que aí você vai poder realmente abordar bem é o efeito do ronco. Muitas amigas minhas têm se queixado que parece que nesse período ainda piorou, né? Dormir com um roncador ou roncar e atrapalhar. Então, pessoal, vai ser essa a nossa temática. E eu fiz, então, inicialmente uma pergunta para a Amélia, que foi o seguinte: se neste período que nós já temos de quarentena, se já tinha saído algum artigo comparando ou trazendo referências sobre a diferença do sono antes e agora neste período, se as pessoas já vinham queixando e se isso aumentou ou não. E aí, Amélia, fale um pouquinho sobre esse aspecto que eu achei muito interessante do JET. Vou falar um pouco sobre ele. Eu vou só contextualizar, assim, porque você estava falando, né, de mestre nesse assunto. Em 2010, eu comecei a estudar sono, justamente por conta do primeiro trabalho de ensaio clínico de fonoterapia para tratamento de síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é da Kátia Guimarães, que saiu em 2009. E em 2010 eu fui para Neurosono, na Unifesp, e comecei a fazer o curso de sono lá. E também, dentro do curso de sono, então, que você aprende tudo sobre sono, desde o sono normal até as patologias do sono, eu também fiz um aperfeiçoamento na terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, assim, além de eu ser fono, atuar com a fonoterapia para reabilitação de ronco e apneia, eu também atuo nessa parte de insônia. E então eu fiz mestrado. O meu mestrado foi tradução de um questionário de qualidade de vida e avaliação de tratamento para pacientes específicos com síndrome de apneia obstrutiva do sono. E aí, voltando para o que você estava me falando do jet lag social, né, que eu trouxe aqui, a Suzana estava me perguntando e eu estava justamente falando que eu não sei se eu tenho uma demanda viciada em cima disso, porque como eu trabalho com sono, então eu escuto, vejo muitas lives e vejo também, e tenho muitos artigos, assim, né? Recebo muitos artigos com relação a isso. E eu estava comentando sobre uma live. Eu que não trabalho diretamente nessa área, a gente só escuta as queixas dos amigos e até assim, essa correlação de sentar na mesa e começar a falar de sono e das problemáticas, né? Então, e aí, Diana, já anotei as perguntas. Daqui a pouco eu estava vendo, então, uma live, né, da doutora Fernanda Camargo, e ela citou um artigo chinês sobre o problema do sono na pandemia, né, durante a pandemia. E tem várias questões interessantes lá no artigo, mas a questão interessante, assim, que eu quis trazer aqui para a gente é justamente esse jet lag social, né, que eu estava explicando, que o jet lag é a alteração, né, a adaptação que você tem que fazer quando você viaja para um outro país e que tem um fuso horário diferente, você tem que adaptar a sua rotina de sono, de alimentação, para aquele horário daquele país. E ela fala o artigo chinês fala sobre esse jet lag social. Então, assim, esse distanciamento e essa mudança na nossa rotina. E aí, voltando, então, para a pergunta que você fez, se é normal roncar, é isso?
Não, retoma. Se então se já tinha algum levantamento mostrando, porque você trouxe aquele dado, né? 45% da população já traz naturalmente uma queixa com relação ao sono. Se havia um aumento disso com este período. Sim, você tem queixas. Tem um aumento disso, eu não sei ainda de nenhum dado estatístico mais preciso, mas sim, teve um aumento considerável com relação a isso, justamente porque teve uma mudança na rotina. Então é assim, para ter uma boa qualidade de sono, a gente tem que ter uma rotina, né, durante o dia, porque assim, o dia ele serve para nos preparar não só para as nossas atividades diárias, mas para o sono também. E então, por exemplo, eu tenho várias atividades durante o dia e a minha metabolização, os hormônios vão acontecendo, né, durante o dia, vão fazendo uma pressão do sono, trazendo um cansaço e aí me preparando para ter sono à noite. Quando chega lá por volta assim das 7 horas, que está começando a anoitecer, eu começo a ter a liberação de melatonina. E é interessante, então, né, nesse momento, já diminuir as luzes da casa, já ir diminuindo o ritmo, né, o seu ritmo, e aí para você conseguir ajudar o seu organismo naquele processo. Está começando a liberar, tem uma liberação lenta, ela só vai ser liberada 15 minutos depois que está tudo escuro. Então, após 15 minutos, tudo escuro, tem a liberação total. E aí, como aconteceu essa mudança na rotina, então, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, alguns não trabalham, mas aí tem sempre uma possibilidade de você fazer algumas coisas assim até um pouco mais tarde, ou você não ter um horário tão estabelecido para dormir, ou um horário tão estabelecido para acordar. E aí o que acaba acontecendo? Mudando essa rotina. Então, assim, eu vou ir dormir mais tarde, então eu vou perdendo os picos de melatonina, né? E aí vou tendo uma dificuldade depois de iniciar o sono e manter um bom sono, uma boa qualidade de sono. Deixa eu te fazer aí algumas perguntas, até que a Diana trouxe. Se existe uma quantidade ideal de sono, ou isso é muito particular, e se existe de fato pessoas que não conseguem dormir cedo, ou se isso é uma questão de higiene do sono. E aí? É tudo isso. Aliás, a Diana está com umas lives bem interessantes e ela fala, por exemplo, da memória, né? E aí eu vou também explicar um impacto sobre isso. Muito importante, não, Amélia? Qualidade de sono faz uma diferença muito grande na consolidação da memória, que a gente consolida a memória no sono REM, né? Então aí, voltando para a pergunta, primeiro que existe de sono. A quantidade de sono. A quantidade de sono, em geral, em média, de 7 a 8 horas, né? De 6 a 8, vamos colocar assim. Por favor, fala de 6 a 8, porque assim eu me sinto normal, porque eu não consigo dormir 8, nunca, acho que nem dentro do ventre materno eu dormi 8 horas. Eu sou uma pessoa que 6 horas, 6 horas de sono. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Então, se você dorme 6 e você está bem, ninguém vai mexer nisso. Então, já tentei. Tem essa de 6 a 8 horas, né? Então, tem essa programação padrão, vamos dizer assim. Mas existem pessoas, os cronotipos, né? Que são de perfis biológicos de sono. Então, tem os vespertinos extremos, que são os que dormem com as galinhas e acordam com o galo.
Tem os intermediários, que são esses, né? Que também, assim, estou misturando as estações, peraí. As quantidades de sono são uma coisa, né? Então, de 6 a 8 horas. Tem pessoas que dormem um pouco mais, que são os dormidores longos, e tem pessoas que dormem um pouco menos, os dormidores curtos. Então, e tem a segunda parte deixa eu só terminar o raciocínio. A segunda parte da questão é relacionada a esses cronotipos. Então, tem os extremos, né, que são os vespertinos extremos, os intermediários e os matutinos extremos. Eu inverti, né? Os matutinos extremos, que são os que acordam cedo e dormem cedo e acordam cedo. Os intermediários, que funcionam bem, né, durante o dia, e os vespertinos extremos, que vão alongando, né? Você falou dos dorminhocos, não é dorminhoco, dos dormidores, pessoas que dormem dormidores longos, dormem mais tempo. Isso. Eu posso, quer dizer, do mesmo jeito que eu durmo 6 horas e para mim tá tudo bem, você pode ter pessoas que o relógio biológico, seria isso, um relógio biológico? Dorme, precisa efetivamente de 10 horas, seria isso? Isso, exatamente. Tem pessoas que precisam dormir mais. Máximo e um limite mínimo? Olha, não tem muito isso. O que eu já li na literatura pessoas que dormem 4 horas e pessoas que precisam dormir de 9 a 10 horas. Tá. E a outra pergunta, Diana. Isso muda de acordo com a faixa etária? Ou seja, o nosso sono, ele vai mudando de acordo, igual a voz, igual a pele, igual, né, o nosso biotipo como um todo. O sono também sofre mudanças de acordo com a faixa de idade. Como é que é isso? O tempo, né? O tanto de horas que você precisa dormir. Sim. Tem uma mudança, assim, desde recém-nascido até o idoso, né? Então, você vai dormindo, tendo necessidade de dormir menos. E então, justamente o idoso, né, que se vê naquela situação, aposentou, tenho mais tempo livre, tenho mais tempo para dormir, o que menos necessita. É o que menos necessita. Então, aquela frase que a gente até fala para a criança e tal, tem um fundamento de que a criança, você fala para a criança, não vai dormir, senão você não cresce, é fato. Assim, existe uma relação com o hormônio de crescimento e dormir no período noturno mesmo. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Criança, dependendo da faixa etária, ela também pode dormir um pouco à tarde. Né? Mas dependendo da faixa etária e dependendo também das horas de sono. Isso depende também, assim, se não vai impactar a quantidade de horas que ela dorme à tarde no sono da noite, porque o sono da noite é o reparador de fato e é o que a gente precisa privilegiar. Então, nós temos, assim, alguns ciclos de sono durante a noite. Então, tem o não REM e o REM. Não REM 1, 2 e 3. Justamente no sono profundo, né, o não REM 3, é onde é secretado o GH, o hormônio do crescimento. Então, tem essa relação de quem dorme bem. Você tem que dormir para você crescer, para você ter toda a metabolização e regulação hormonal. Porque se você não dorme bem, o que vai acontecendo é que você vai diminuindo os estágios de sono, diminuindo essas fases, esses ciclos. E aí você pode não completar essas fases e aí você tem uma privação de sono, o que causa muitos transtornos. Tá. E quais seriam, assim, as principais
causas que você levanta quando as pessoas queixam. Assim, você falou da insônia, que eu acho que é também o que eu mais escuto de colegas que dizem que tem, amigos mesmo, que dizem que tem dificuldade para dormir. E às vezes eu até pergunto, viu, mas você tem dificuldade para pegar no sono ou você dorme um pouquinho e acorda, né? Existem padrões de insônia? Existe isso? Sim, é exatamente isso que você falou. Tem insônia inicial, insônia de manutenção e terminal. Então, tem pessoas, e geralmente os mais ansiosos, eles têm uma dificuldade em iniciar o sono, justamente porque vão para a cama tentando resolver os problemas. Então, associam a cama ao momento em que parou todas as atividades, aí eu vou mentalmente tentar resolver os problemas. E é justamente nesse momento em que não se deve resolver esses problemas. Lá, nesse momento eu não consigo fazer nada, nesse momento é o momento de dormir. Essas outras... Realmente o sono não vai vir, né? É isso. E assim... esse momento, como eu tinha dito antes, é o momento que você vai baixando, você vai se tranquilizando, até conciliar o sono, de fato. Então, você precisa ajudar seu organismo nesse ritmo mais de lentificação. A insônia, tem a insônia que você acorda durante a noite. Então, assim, tem algumas pessoas que acordam, ficam um período e acordadas e voltam a dormir. E tem a insônia terminal, que é aquela insônia em que você vai acordar, mas era para você acordar umas 6 horas, você acorda às 4. E daí não mas a insônia não é alguma coisa assim que acontece, por exemplo, hoje eu não consegui dormir e durante toda a semana eu dormi bem. Não é considerado uma insônia. É considerado uma insônia quando isso começa a acontecer repetidamente e de 3 a 4 vezes, né, na semana. Ou seja, não é, não é uma coisa esporádica que eu vou classificar como insônia. Isso foi só, vamos dizer, uma circunstância. Eu preciso ter isso como um padrão para você classificar como um distúrbio. Isso é um distúrbio. A insônia é um distúrbio do sono. Você pode ter do sono. A Marineide, ela está fazendo uma pergunta que é o seguinte: o uso de medicação para auxiliar no sono, ele vai ter um impacto na sedimentação da memória? Ou ele vai mexer nessa questão? Favorece ou não? Então, se você é uma pessoa que relata isso, olha, eu não consigo parar de pensar, não consigo relaxar para pegar no sono, por isso eu preciso tomar um medicamento, isso é positivo? Então, quem vai decidir isso, na verdade, é o médico. Existe, para o tratamento da insônia, um tratamento farmacológico e um tratamento não farmacológico. Esse tratamento não farmacológico é esse que eu estava comentando, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, é onde você vai detectar os pensamentos que a pessoa está tendo um pouco antes de dormir ou durante o dia relacionado a esse mau hábito de sono. Ou quando você vai... E a outra questão é relacionada com a higiene do sono. Então, assim, justamente com relação a esses hábitos de sono que você vai tendo, né? Que você vai tendo crenças em cima disso e você vai tirando essas crenças para que você possa associar esse momento de dormir com a conciliação do sono e a cama com dormir. Dormir e namorar. É isso que é para se fazer lá. Não é para ficar tentando resolver os problemas. Então, voltando, né, na higiene do sono, a higiene do sono, ela tem várias dicas que você pode seguir e para que você tenha uma boa noite de sono. Às vezes, só pelo fato de você mexer na higiene do sono da pessoa, ela já começa a melhorar.
Tem algumas ferramentas, né, que a terapia cognitivo-comportamental utiliza. Uma delas é a higiene do sono, a outra é o diário de sono. Então, o diário de sono, a pessoa vai marcar no dia seguinte, né, as horas de sono, se ela ficou acordada, se ela acordou por algum motivo e o pensamento que ela teve naquele momento. E isso vai fazer com que você consiga, com a terapia, trabalhar essas crenças relacionadas ao sono e ir resolvendo isso. E na higiene do sono, então, por exemplo, essa questão que a gente comentou antes, de você já ir fazendo um ritual de sono. Então, chegou umas 7 horas da noite, diminuiu as luzes, vai diminuindo o ritmo, já vai se preparando para lentificar as atividades. Então, não é hora de ficar no computador, no celular, ficar, né, em contato com esses eletrônicos, porque além da preocupação, eles também emitem essa luz. E aí... vai atrapalhar o início do sono. Exatamente. Vai atrapalhar justamente a liberação da melatonina, que é liberada pela glândula pineal. E essa luz vai atrapalhar isso, vai fazer com que interrompa esse processo de liberação da melatonina. E eu acho que também tem muito a ver com o ritmo de vida doméstico, né? Isso tem muito a ver, eu acho que é um aprendizado. Eu sempre falo que é igual ensinar a criança a dormir. Para mim é algo que está muito ligado ao dormir bem, vamos dizer, está ligado a um aprendizado também, não é, Amélia? Eu acho que tem que ter uma fase onde a criança, desde pequeno talvez, né? Eu sou suspeita, porque eu brinco que eu tenho um tipo de sono que ele eu sempre tive essa característica do sono, de não precisar de muitas horas de sono, de dormir tarde, né? Até para mim, no caso, a quarentena, ela estabeleceu uma rotina nova, porque eu posso ser um pouco mais o meu relógio biológico, porque o meu relógio biológico ama dormir à 1 e acordar às 7. E não dormir às 10h30, 11 horas para levantar 6 horas, 5h30. Então eu percebi que fez uma diferença grande, apesar de eu ter tido um aumento de pesadelos no início. Agora parece que estabilizou. Mas quando as crianças eram pequenas, como eu tenho uma característica de isso que você falou, deitou, para mim é automático. Se eu deito, é para dormir. E eu sempre ensinei isso para as crianças, né? Quando a pessoa até brincava, porque eu falava assim, ó, agora nós vamos dormir, apaga tudo, né? Deitava e falava, fecha os olhinhos. A gente é católico, temos o hábito de fazer uma oração antes de dormir. Aí fazia a oração, fecha os olhos e dorme. E como eu brinco, eu entro em coma e depois eu acordo 6 horas depois, né? Então, e os meninos são exatamente assim. O Sérgio até fala assim, meu Deus, né? O Ramiro fala, mãe, boa noite, e quando você vai lá, puf, já dormiu. Aí eu penso que tem um componente que é o aprendizado, não? Sim, tem um componente que a gente comentou, que é justamente genético, né, que é do relógio biológico, e tem um componente que é do aprendizado. Então, assim, você já tem esse hábito e você levou para eles esse hábito. Você comentou justamente sobre o ritual de sono, então você deu a imagem do que é o ritual de sono. Você vai preparando para sentir a sonolência. E aí, quando você sente a sonolência, você vai e dorme, que é no pico da melatonina. Então, quando você sente essa sonolência, você vai tendo, vai consolidando, vai conseguindo ir dormindo, né? Iniciar o sono de uma maneira assim, mais tranquila, do que forçar. Tá tudo agitado. Daí de repente vai dormir. Não dá, né? Então, assim, não dá isso para o adulto e não dá isso para a criança também. Tenho 2 perguntas aqui. Uma é o seguinte, foi a Marineide também que fez, que ela tem um filho de 15 anos
E eu sei que o filho dela é nadador praticamente profissional já. Eu não sei, Mari, se está relacionado ao período de que ele tinha campeonatos, não? Mas ela fez a seguinte pergunta: se é ruim o uso da melatonina esporadicamente, porque ela falou que ele pede, às vezes, para tomar a melatonina. E como é que é esse uso da melatonina? Eu tenho escutado muito essa questão do uso e eu fico com algumas dúvidas. E a outra pergunta, que talvez até possa casar... Peraí, deixa eu responder, senão eu acabo esquecendo. Com relação à melatonina, de uns tempos para cá virou meio que algo da moda. Sim. Mas assim, por que virou algo da moda? Porque a gente já vem com uma dificuldade, uma diminuição nos horários, nas horas de sono. Então, em função do trabalho, em função da possibilidade de estar mais plugada, né, mais com essa possibilidade virtual, e eu nem estou falando nesse período da quarentena, já antes, né, a gente já tem isso. Então, por exemplo, as pessoas chegam em casa e elas continuam usando o celular, o computador, seja para trabalhar, seja para entrar numa rede social, para o que for. E aí eu vou diminuindo essas horas de sono, porque eu não vou respeitando o meu organismo, né? Vou usando para outras coisas. Ou vou aproveitando esse horário para trabalhar, porque aí virtualmente eu consigo, vou fazendo algum trabalho no computador, vou fazendo algumas coisas nesse sentido. E aí os hábitos de sono, então essa rotina vai sendo quebrada. Já estava antes, agora mais. E isso vai trazendo essa dificuldade e essa sensação, né? Você não tem a sensação da privação de sono, mas no dia seguinte você tem uma sensação de sonolência excessiva. É um sintoma. Aí esse sintoma da sonolência é algo que você precisa fazer meu sono não foi o suficiente ou não foi reparador o suficiente. Porque às vezes não é a qualidade que não é boa e às vezes não é a quantidade, né? Então, diminuiu a quantidade de sono que eu precisava para fazer aqueles ciclos de sono. Então, não passei por todos os ciclos de sono, não fiz a regulação metabólica. Aí, no dia seguinte, eu vou ter uma consequência disso, né? E aí, usar melatonina virtualmente não é interessante. Não, porque assim, você só usa melatonina à medida que o seu médico prescreve. E se você tem a partir de um exame que ele faz, se você tem falta dessa melatonina. Se você não tem falta dessa melatonina, ou então se você tem, voltando para aquela questão lá da insônia, você pode usar alguns indutores de sono, que o tratamento da insônia farmacológico e não farmacológico. O farmacológico está relacionado com os indutores de sono. Então, você tem que ir ao médico, investigar isso e saber qual é a sua real causa. Porque, às vezes, a real causa está relacionada aos hábitos de sono. Então, você mudar esses hábitos de sono, então, fazer a higiene do sono, vai fazer com que você tenha uma boa qualidade de sono e horas em boa quantidade. Tá. Uma outra pergunta, então, foi assim, antes que eu esqueça da pergunta também, senão passa, né? Porque vai subindo e a gente perde a pergunta. É o seguinte, a pergunta é: se eu acordo no meio da noite, perco o sono, foi a Zuleika que fez, se eu perco o sono no meio da noite, é mais interessante eu levantar e buscar esse sono de alguma forma, fazer alguma coisa, ou eu ficar na cama, né, tentando dormir? E aí? Eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Eu acordo e aí eu não sei se eu levanto, se eu fico mais um tempo fingindo que eu tô dormindo para ver se eu durmo de novo, né? E aí? Então, fritar na cama não é o recomendado. Justamente fritar na cama.
Porque você vai acabar associando a cama a um desconforto. Então, assim, associar que você está acordado, está fazendo o que aqui? Está ansioso. O recomendado é que se você acordar no meio da noite, você levanta, não acende luz. Porque tem aquela questão, se você acender luz, você vai acordar mais ainda. Então, você levanta e tenta aí fazer alguma coisa. O recomendado é que você, assim, acenda uma luz bem leve e que de um abajurzinho e que você vá fazer alguma coisa, por exemplo, ler. O mais recomendado que a gente solicita para as pessoas é uma leitura. Porque justamente para você tentar voltar a sentir a sonolência. Então, isso faz parte, por exemplo, daquelas dicas da higiene do sono. Quando você sentir sonolência, você volta para a cama. Então, não ficar na cama. Não é recomendado também levar celular, essas coisas, né, como a gente já comentou, para a cama. Fazer os trabalhos na cama, né? Que hoje a gente está em casa. Então, assim, não é interessante fazer isso. Ter locais distintos e saber que o quarto é para dormir. E nem televisão. Também não é recomendado que a televisão esteja no quarto e que você durma assistindo televisão. E aí, nesse período agora da quarentena, que a gente tem realmente ouvido dessa questão da dificuldade maior com o sono e tal, e aí essas mudanças da rotina. O ideal seria fazer o quê? Uma nova rotina? A pessoa estabelecer uma nova rotina que se ajustasse àquela fase, esse período que ela está passando, para tentar ajustar esse sono. Isso seria, do ponto de vista comportamental, melhor. Seria isso? Sim. Logo no início teve um impacto, né? E aí, o que a gente vai fazer agora com essas horas sobrando, com essas horas agora aqui, não é? Mas a gente é interessante manter rotinas. Manter as rotinas para acordar, para fazer seu exercício físico, para se alimentar, porque se você sai dessa rotina, então assim, a gente está fazendo o teleatendimento, Sim. Então a gente minimamente tem uma rotina, né? Mas as demais pessoas que podem fazer uma mudança drástica nesse horário de trabalho, e que a gente comentou lá no início, elas fizeram isso, né? Vão sentir muito essa situação de mudança de sono. Então é importante continuar mantendo a rotina. Se não é uma rotina igual ao que você tinha, pelo menos ter uma rotina de você acordar numa determinada hora, então manter horários regulares para levantar, para dormir, manter horários para se alimentar, porque vai acontecendo, né? Vai indo. Eu estou em casa, eu tenho tempo para fazer e vou deixando as coisas acontecerem. Você falando da alimentação, veio uma pergunta exatamente sobre isso. Não sei se você conseguiu ver, que a Bel fez. Não, o meu tá travado aqui. A Isabel fez a seguinte pergunta: se existe alguma relação, algum estudo que mostra esse fator correlacional, alimentação e qualidade de sono? Já existe algo assim que tem um impacto? Sim. Porque, não vale dizer que essa história do café, tá? Porque também para mim não funciona. Porque se tem uma coisa... eu já ouvi você falar do café. E aí eu penso que, não sei se é cultural ou sei lá o quê, porque é hábito de família que, assim, a gente precisa tomar um cafezinho antes de dormir. E aí eu tenho muitas amigas que falam que se tomar café às 6 da tarde, não vão dormir. Aí eu penso, sei lá, né? Acho que o meu corpo já tem um nível de dependência que não sente mais isso. Mas assim, mas existe uma relação
do que comer ou uma relação da quantidade da comida? Porque essa é outra coisa que a gente fala até para criança, né? Não fica comendo muito à noite, que isso atrapalha seu sono. Isso tem fundamento ou é coisa que a gente aprende? Tem fundamento. O que comer, né? Então, alimentos mais leves e a quantidade também. E o horário. De novo, vamos falar do horário. Então, com relação a café especificamente, essa cafeína fica estimulando o nosso corpo durante 7 horas. Então, você saiu do... Saiu completamente fora. Então, assim, talvez por uma questão... que nem familiar, que você comentou, né? Um comportamento aprendido e o seu organismo se habituou a isso. Será que é por isso que você vai dormir a 1h? Não sei. Não. Eu já tentei tirar. Apesar que eu não tomo café puro, hein? Esse é um outro fator. Eu não tomo café puro. Eu tomo praticamente, eu acho que não deve passar disso de café, né, com leite. Então, talvez o triptofano do leite equilibre aí, né? Não é café puro. Exatamente. E eu não ultrapasso, apesar de eu falar que eu sou cafezeira, eu nunca ultrapasso 4 xícaras pequenas de café ao dia. Nunca. Isso é uma... Sim. Eu falo que é o meu café, né, só isso. A quantidade de cafeína e o horário. O triptofano, alimentos com triptofano, então eles também vão ajudar a conciliar o sono. A quantidade e os alimentos mais leves durante a noite é justamente porque você consegue fazer a digestão e depois você vai dormir. Para isso não atrapalhar você, né, durante a noite e não ocasionar alguma sensação de desconforto quando você for dormir. Ou então você não ficar ligado demais para esse momento que você vai dormir. E aí você pode ter uma relação disso com o aparecimento de ronco ou refluxo, alguma coisa assim, no fato de uma pessoa que às vezes trabalhou, chegou e foi fazer jantar às 10 da noite, tomou banho e foi dormir. Isso pode intensificar desordens como o refluxo ou ronco? Ou o ronco não tem nada a ver com isso? Sim, tem a ver com isso. Vamos conceituar, né, o que é ronco. Ronco é a vibração das partes da faringe. Então, assim, principalmente o orofaringe. Eles têm vários sítios, pode ter vários sítios de obstrução. No adulto, em geral, é justamente por conta dessa flacidez aumentada, do depósito de gordura. Então, geralmente nessa região, você vai tendo uma flacidez maior e um aumento de gordura nessa região. Aumentou a gordura por fora e dentro, a luz da faringe vai diminuindo. Conforme ela vai diminuindo e ela tem uma dificuldade maior, né, de manter a patência, porque os músculos dilatadores, eles vão ficando mais relaxados e conforme tem a respiração, esse ar vai passando e vai tendo a possibilidade dessas paredes se colabarem. Inicialmente, você tem a vibração, então elas se juntam e você tem a vibração dessas paredes, que é o ronco. Onde geralmente é isso? É lá no palato, junto com a parede posterior da faringe. Então, na orofaringe, você tem a passagem do ar, essas partes se juntam e você ronca. E o que acontece quando você tem o refluxo? O refluxo vai irritar ainda mais essa região. Então, por exemplo, assim, você comentou, cheguei às 10 horas da noite, me enchi de comida e fui dormir. Tive o refluxo, né? E esse refluxo irritou essa parede, deixou ela mais edemaciada, mais inchada, e aí vai favorecer essa questão do ronco.
ou o aparecimento do ronco ou a intensidade do ronco. Entendi. Agora também eu entendi a questão. Você já, em parte, você já respondeu a questão do porquê que a primeira coisa que eu escuto com até pacientes que vêm falar, pacientes de voz, né, e falar, então eu até estou fazendo uma dieta porque eu andava roncando muito, então sempre a queixa com relação à questão, aumentou peso, você tem maior risco. Eu achava que era até mais relacionado ao volume, no caso dos homens, ao volume abdominal, mas o que você está trazendo é que na realidade você tem uma gordura desta região que começa a atrapalhar a passagem mesmo. Outra coisa, tem a ver com a postura, porque isso já foi papo assim para as amigas de monte, né? Que o marido, por exemplo, deita de barriga para cima e ronca porque está de boca aberta. E aí você dá aquela chacoalhada, ela vira e para de roncar. No caso de quem tem problemas respiratórios, aí é uma outra questão, né, Amélia? Por exemplo, eu, graças a Deus, ando de bem com a minha rinite e tal, mas assim, já tive muitos períodos de estar com sinusite e tal, rinite, e aí até as crianças, mas já aconteceu da gente viajar e daí dorme junto no quarto e fala assim, mãe, você roncou. Eu falo, não, eu ronronei, gatos não aí outro dia, aí eu falei assim, mãe, não era bem assim, fazia um... Mas não é que nem o ronco do pai, por exemplo, que o pai, daí a gente empurra, ele vira e para de roncar. Então, eu acho que também tem uma diferença disso, porque o que eu sinto, que aí independe da posição que eu fico, porque está obstruída a passagem. E no caso dele, o que eu noto é que é isso, se ele deita e põe a mão assim e pega no sono, né, a boca abre e ronca. Daí no que deita, vira do lado, fecha a boca, respira pelo nariz, some o ronco. É a posição, como é que é isso? O que a gente tem que fazer? Sim, a posição, as pessoas roncam mais na posição supina, então de barriga para cima, justamente porque com toda essa questão, né, a flacidez está aumentada, às vezes a gordura é maior. E na posição supina, a língua vai para trás, né? Pela questão da gravidade. Então, ela indo para trás, aumenta o meu ronco. Aumenta a possibilidade de roncar e aumenta a intensidade do ronco. Então, e tem a terapia posicional, que é justamente assim, mostrar para o paciente que, por exemplo, ele fez um exame de polissonografia e na polissonografia foi mostrado que, porque tem também como você saber a posição que a pessoa está dormindo, nas várias fases do sono. E se ela roncou mais quando estava de barriga para cima. Então, é uma forma de você mostrar para a pessoa e falar para ela, vire de lado e você vai roncar menos. Mas você também está me dizendo assim, às vezes isso é perceptível. Então, você sabe que se você roncar, que você ronca mais na posição supina, então se você virar de lado, você consegue roncar menos. E aí tem até uma dica que é assim, você costura um bolso nas costas, assim, no pijama, e você coloca uma bolinha de tênis. Uau! Oi, pra quê? Pra doer? Não, porque daí você está de lado. Quando você está dormindo, você não tem consciência muito disso. Então, às vezes, você volta para a posição de barriga para cima. A bolinha não vai te deixar fazer isso. Então, você vai toda hora manter até que você se acostume a ficar mesmo de lado. E criança ronca, ó, você vê, ó, a gente acha que às vezes o tempo, né? Nós já falamos quase 50 minutos, Amélia. Vamos lá, dá para fazer mais uma, né? Porque é tanto assunto. E aí, criança ronca? Antes disso, deixa eu só fechar o outro assunto que é do adulto. Então, assim, do adulto, ele pode ter alguns problemas, né, de obstrução, né, na via aérea. Então, assim,
rinite, desvio de septo. Então, é importantíssima a avaliação do otorrino. Aliás, assim, para a questão do ronco, do tratamento, né, é sempre importante fazer uma avaliação com um médico, para que ele faça essa avaliação clínica e para que ele peça o exame de polissonografia, porque o ronco pode ser primário, pode ser só o ronco, ou ele pode estar associado com a apneia, que o grande problema é a apneia, né? Embora o ronco também esteja associado com algumas alterações e traga algumas doenças. Mas a apneia pode ser grave, por exemplo. E aí você, às vezes, nem está percebendo que isso tudo está acontecendo e você ter alguns problemas associados. Então, hipertensão por conta da apneia, um diabetes por conta da apneia, e às vezes você não consegue, né, o médico não consegue controlar isso e não sabe que ele tem apneia. Agora, com relação as crianças são um pouco diferentes. As crianças roncam por conta de uma adenoide ou uma amígdala hipertrófica, e aí é interessante então fazer uma investigação com o otorrino, né, uma avaliação clínica com o otorrino, e aí ele vai pedir alguns exames e verificar qual é o tratamento. Em geral, eles tentam um tratamento medicamentoso, mas se a criança não responde, né, não diminui a ponto de parar o ronco, porque criança não é normal roncar, a ponto de parar o ronco, então é indicada a cirurgia ou de amígdala ou de adenoide. E com relação ao que você tinha comentado antes, então assim, em algumas situações a gente vai roncar adulto. Quais? Quando você está com uma rinite, né, tá em crise de rinite, ou quando você está com um resfriado, ou bebeu, né? Bebeu, principalmente à noite, vai relaxar a musculatura. Então, relaxou a musculatura, vai ter mais ronco. Então, saber que se você não quer roncar, né, ou não quer ter um ronco tão alto, não tomar bebida alcoólica à noite. Porque, assim, a bebida alcoólica, até falando um pouco de alimentação, ela vai facilitar que você tenha o sono. Só que depois ele vai ser um sono fragmentado. Então, você vai acabar acordando e ele não vai dar a qualidade de sono que você quer. Então, e a criança... essa questão do ronco é extremamente complicada para a criança, né? Ronco para adulto e para criança, mas para a criança, porque até há um tempo atrás se falava assim, tá dormindo tão bem que até ronca, mas não. E aí, assim, o fato dela roncar vai fazer com que ela superficialize o sono. Então, o que a gente tinha comentado antes dos ciclos de sono, ao invés dela ir passando N1, N2, N3, aprofundando o sono, chegando ao REM e depois ir ciclando, né, de 4 a 5 ciclos por noite, e tendo toda a reparação do sono, ela não vai fazendo isso, porque a todo momento que ronca, fragmento. Assim, quando você fragmenta o sono, quando você ronca, ou quando você tem a apneia, você tem uma obstrução da passagem. A apneia, ela é a cessação da respiração. E aí, quando cessa a respiração, o cérebro dá um alerta, um super alerta. E esse alerta faz com que você acorde, né? Microdesperte, porque você não percebe que você está acordando. Então, a criança que ronca, pode acontecer isso, né? Ela microdesperta e aí ela sai daquele estágio mais profundo. Então, lembrando que o REM fazia com que ela consolidasse a memória, aí ela não tem
a quantidade de sono REM, que era importante para consolidar a memória. Então, ela sai desse estágio e aí acaba não tendo qualidade de sono. O que acontece no dia seguinte? No dia seguinte é uma criança muito agitada, não tem atenção para nada. Então, também é interessante, né, fazer essa investigação do sono. Então, assim, há muito tempo a gente já tem na anamnese, a gente já pergunta, mas hoje já tem questionários específicos de escala para a criança. Bom, então, aí pra gente fechar, temos só 5 minutinhos. Olha como passou, né? E aí a gente... Aliás, eu quero voltar e agradecer o seu convite. E, ó, não tinha agradecido antes. Eugênia está fazendo um comentário que é o seguinte, mas uma taça de vinho... Não respondemos todas, né? Não deu, acho que nós vamos ter que fazer uma próxima. Eu amei a ideia de falar sobre essa questão da criança, eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse período, essa questão do ronco realmente, que envolve a criança e que isso não é normal. E a Eugênia, então, está falando se uma taça de vinho pode de noite, né? Se for bem longe do horário de dormir, uma tacinha só. E de vez em quando, né? Bom, Amélia, eu agradeço você ter aceitado o convite. Para mim, trouxe uma série de dados atuais e trouxe até mais. Eu fiquei aqui pensando um monte de outras perguntas que daria para fazer, assim, de desmistificar um pouco do que é conhecimento meio geral, o que a gente lê. Eu gosto de estudar um pouco sobre o sono, mas eu diria que até um pouco mais relacionado ao aprendizado, tal, mas não assim essa coisa técnica, como você colocou, que eu acho que é um técnico, mas é um informativo importante para o nosso dia a dia, para os filhos, para os nossos amigos, e que nós, nesse período todo, estamos enfrentando modificações. E aí fica, né, até um convite, de repente, da gente agendar uma outra e você nos enriquecer mais com esse assunto tão interessante que é o sono. Podemos organizar e a gente vai... Hoje foi uma introdução, né? Um geralzão. A gente vai organizando em assuntos, né? Uma aula, muito obrigada mesmo, obrigada a todos. Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer. E aí a gente vai tomar aquele café depois de passar a quarentena. Vamos passar. Olha, eu também amo café. Eu aprendi muito estudando sono, porque eu fui regulando os horários de sono, eu sou uma hiperalerta, então eu fui trabalhando isso em mim e fui trabalhando higiene do sono comigo. Eu fui a primeira que se beneficiou desses estudos. Agradeço muito o seu convite e aí a gente vai organizando as próximas. Eu sei que não deu tempo de... Tem tanta coisa, né? O fator de meditação, relaxamento. A gente falou da palavra higiene do sono, mas daria para fazer, eu acho que uma live inteira só sobre a higiene do sono. Sim, que eu não falei metade da higiene do sono. Sim. Então, gente, muito obrigada a vocês que ficaram. Olha, seguramos aí o pessoal e prometemos, retornamos aí, vamos ver uma data para a gente falar sobre a higiene do sono. Tá bom, perfeito. Então, agradeço demais e até mais. E agradeço também todos os que participaram e com perguntas e assistiram. Agradeço o seu convite. Valendo, então, se eu gravo depois, neste mesmo formato, é o que eu consigo gravar do Instagram, ele fica 24 horas e eu tenho um gravador de tela, eu faço a gravação nesse mesmo formato e coloco lá no YouTube para quem quiser depois ouvir e assistir. Acessar. Novamente. Tá bom? No seu Obrigada, canal. Gente. Tchau, obrigada, Suzana.